escala espírita. A questão 100 do Livro dos Espíritos traz estas informações a respeito da escala espírita elaborada por Kardec, sobre orientação dos espíritos superiores. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta, nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Existe entre os espíritos diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição que tenham alcançado. Esse grau de perfeição pode ser maior ou menor, dependendo das qualidades que os espíritos já adquiriram e das imperfeições que ainda não se despojaram. Como não há linhas de demarcação definidas entre essas diferentes ordens, o seu número é ilimitado, podendo ser aumentado ou diminuído, conforme o critério adotado. Considerando-se, todavia, os caracteres gerais dos espíritos, pode-se classificá-los em 3 ordens principais. Primeira ordem, espíritos puros, os que já chegaram à perfeição. Segunda ordem, bons espíritos, aqueles nos quais o desejo do bem é predominante. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, aqueles em que predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Com base nessas considerações, Kardec subdividiu as 3 ordens supracitadas em 10 classes. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais: predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, têm intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Esta ordem apresenta 5 classes principais. 10ª classe, espíritos impuros. O mal é o objetivo de suas preocupações. Sua linguagem é grosseira e revela a baixeza de suas inclinações. 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes e inconsequentes, mais maliciosos do que propriamente maus. Linguagem alegre, irônica e superficial. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Possuem grande conhecimento, mas julgam saber mais do que sabem. Sua linguagem tem caráter sério, misturando verdades com suas próprias paixões e preconceitos. 7ª classe, espíritos neutros, apegados às coisas do mundo. Não são bons o suficiente para praticarem o bem, nem maus o bastante para fazerem o mal. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Sua presença manifesta-se por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamento de corpos sólidos. São agentes de elementos do globo. Deles se servem os espíritos superiores para produzir esses fenômenos físicos do planeta. Segunda ordem, bons espíritos. Caracteres gerais: predomínio do espírito sobre matéria, desejo do bem, compreendem Deus e o infinito, mas ainda terão de passar por provas. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Esta ordem apresenta 4 classes principais. 5ª classe, espíritos benevolorosos. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. A bondade é a qualidade dominante. 4ª classe, espíritos sábios, amplitude de conhecimentos aplicados em benefício dos semelhantes,
têm mais aptidão para as questões científicas do que para as morais. Terceira classe, espíritos de sabedoria. Elevadas qualidades morais e capacidade intelectual que lhes permitem analisar com precisão os homens e as coisas. Segunda classe, espíritos superiores, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Encarnam-se na Terra apenas em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos aspirar neste mundo. Primeira ordem, espíritos puros. Caracteres gerais: nenhuma influência na matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Esta ordem apresenta apenas uma única classe. Primeira classe, classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna.